eu passo a palavra ao doutor Arthur Trindade Maranhão Costa para a sua intervenção também de 30 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento os colegas dessa mesa, na figura do professor Sérgio Adorno, e gostaria de dizer que é um enorme prazer estar aqui nessa manhã discutindo esses temas com vocês, temas relacionados à segurança pública e especificamente à investigação policial, a investigação criminal e o caso da investigação de homicídios. Bom, investigação de homicídios. Sempre é bom contextualizar, né, embora todos nós saibamos, o quadro terrível das mortes violentas no Brasil. Há anos se discute isso, há anos pessoas, autoridades judiciais, autoridades políticas, gestores públicos se referem a essa grande mazela da sociedade brasileira, que são as mortes violentas. Anos atrás, nós nos impressionávamos que nós tínhamos alcançado a cifra de 50 mil mortes violentas ano e achávamos aquilo um absurdo. Pois bem, nós chegamos em 2016, ultrapassando a cifra de 65 mil mortes violentas por ano. Claro que esse é um quadro extremamente preocupante, é um quadro social dramático, não só pelas mortes violentas, o que, por óbvio, já é algo dramático, mas também o que alguns chamam, né, as vítimas ocultas das violências, que também são as famílias que ficam, os dramas sociais que cada uma dessas famílias vai ter que enfrentar nos próximos 20, 30 anos, por aí, né? Enfim, é um quadro dramático. Por outro lado, também é muito importante, nesse momento, nós considerarmos as enormes variações que o Brasil tem apresentado com relação a essas mortes violentas, né? Nós temos casos de alguns estados, e São Paulo talvez o melhor caso, né, que se possa comentar, de lugares, estados que apresentaram redução significativa do número de homicídios, né? São Paulo já apresentou uma redução significativa, Pernambuco, Rio de Janeiro, recentemente, apresenta uma redução significativa. São boas notícias, de forma que a gente pode pensar que, olha, o quadro é dramático, mas há medidas que podem ser tomadas para, se não reverter totalmente o quadro, atenuá-lo, né? Por outro lado, nós temos outros estados da federação, outros lugares, onde o crescimento desses números, desses homicídios, dessas mortes violentas, é bastante preocupante, né? Em alguns lugares o crescimento é quase exponencial. Enfim, há importantes variações que nós devemos considerar. E devemos aprender com essas variações, tanto o que está acontecendo nos lugares onde essas mortes violentas aumentaram drasticamente, né? A gente tem que entender qual é a dinâmica dessas mortes. Em muitas delas, via de regra, formadores de opinião acabam reduzindo o fenômeno dessas mortes violentas e suas possíveis causas, a partir de uma interpretação do que acontece nos estados mais centrais da federação, São Paulo, Rio, Minas Gerais, enfim. Mas, na verdade, a dinâmica das mortes violentas em muitos estados diverge drasticamente do que acontece nesses estados, né? Boa parte dessas mortes violentas, por exemplo, em alguns lugares que eu tenho estudado o tema, no entorno do Distrito Federal, em Alagoas, na Paraíba, dizem respeito à atuação não de crime organizado, estruturado, mas a atuação daquilo que alguns chamam de galeras, né? São grupos bastante
com baixo grau de organização, baixo grau de estruturação e altamente violentos, que se relacionam, obviamente, em torno do negócio da droga. Bom, esse é o quadro das mortes violentas, esse é o contexto, é o pano de fundo. E certamente a investigação policial dessas mortes violentas tem um papel importante na redução dessa taxa de homicídios. Em muitos lugares, os profissionais de segurança pública, os policiais civis, os policiais militares, sabem muito bem que uma morte violenta que acontece, um homicídio que acontece, vai dar causa a pelo menos mais 1 ou 2 homicídios. Né? Alguém matou um adversário, um desafeto, vai haver uma vingança e provavelmente vai haver uma outra morte violenta. Né? Então, certamente, a investigação dessas mortes e prisão desses homicidas, alguns chamam de homicidas, ainda tem o caso dos homicidas contumazes, né? É uma estratégia muito importante. A investigação policial desempenha um papel central na redução desses homicídios. Bom, se a gente falar de investigação policial, também é interessante contextualizar a investigação policial. Aquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente chama hoje de investigação policial, é uma tarefa relativamente recente desempenhada pelas polícias. Mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, que se tem relato do surgimento das primeiras unidades especializadas em investigação nas polícias ocidentais. Não é tão longe assim, né? E, obviamente, o que é a investigação policial, né, a sua finalidade, os seus limites, vai mudando, vai variando, de acordo com o contexto social e político no qual essa investigação se insere. Né? Hoje, nós podemos pensar e nos perguntar qual é a finalidade da investigação policial. Eu diria que a investigação policial tem 2 finalidades. A primeira, certamente, é descobrir, né, os autores, determinar a autoria e materialidade, certamente. Mas ela tem uma segunda finalidade, tão importante quanto a primeira e típica de regimes democráticos e de sociedades onde o Estado de Direito, de fato, é uma realidade. Né? A segunda finalidade da investigação policial é instruir o processo criminal. Nem sempre uma investigação policial resulta na correta instrução do processo criminal. Aqui cabe também uma consideração. O colega que me antecedeu comentava sobre o inquérito, né? Aliás, uma exposição muito interessante, diria eu, brilhante. Eu queria só fazer uma distinção entre o inquérito e a investigação. Claro que a nossa legislação acaba considerando o inquérito quase como um sinônimo de investigação, mas não é bem assim. Nós sabemos que na prática cotidiana de uma delegacia de polícia, aquilo que nós chamamos de inquérito é um trabalho absolutamente burocrático. A maior parte do trabalho de polícia, né, gira em torno dessa burocracia. Está aqui o professor Michel Missi, que acaba de chegar, conhece muito bem esse tema, né? E não necessariamente os inquéritos se originam de investigações policiais. Nós, em 2014, completamos uma pesquisa junto com o Instituto de Pesquisa Aplicada, Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre os processos criminais no Brasil. Né? Então, o IPEA fez um levantamento, uma amostra dos processos criminais em 8 estados da federação. Né? Os 8 estados mais populosos da federação. E verificou-se o seguinte, verificou-se que do total de processos criminais iniciados, ou seja, daqueles processos criminais que foram denunciados pelo Ministério Público,
60% deles tiveram origem em prisão em flagrante. Outros 10% aproximadamente desses processos, o réu já estava preso por outro crime. Então, a gente está falando que 70% dos processos criminais, né, dos processos que foram denunciados pelo Ministério Público, 2010, né, não houve investigação policial. A investigação policial é a exceção hoje no Brasil, não é a regra. A regra é a prisão em flagrante. Então, isso é importante contextualizar para a gente discutir esse tema. Bom, mas certamente a elucidação de homicídios é uma preocupação, é uma das principais preocupações de algumas polícias para, né, o desenrolar, né, desse processo de melhoria da investigação. Bom, aspectos situacionais. O conhecimento das circunstâncias e a descrição do contexto dos homicídios permite entender algumas nuances que levam a um melhor ou a um pior desempenho da investigação policial, né? Certamente, o local do crime faz toda a diferença, né? Todos sabem, e os policiais melhor do que todos nós aqui, que os homicídios que acontecem em áreas desocupadas, terrenos baldios, matas, florestas, são menos prováveis de serem elucidados, né? Ao contrário dos homicídios que acontecem em áreas públicas, ruas, bares, etc., que são mais prováveis de serem elucidados, porque tem mais testemunhas. Também sabemos que os homicídios que são relacionados a outros crimes, crimes sexuais, latrocínios, né, etc., são menos prováveis de serem elucidados, uma vez que a relação entre agressor e vítima é fortuita. Já os homicídios que acontecem entre pessoas que se conhecem, né, dentro da mesma família, são mais prováveis de serem elucidados. O instrumento utilizado para o homicídio também é importante considerar. A princípio, se aquela polícia dispõe, né, se aquele estado, aquela localidade dispõe de uma polícia técnica bem equipada, bem montada, a princípio os homicídios cometidos com arma branca, faca ou porretes, são mais fáceis de elucidar, porque deixam mais vestígios do que os homicídios cometidos com arma de fogo. Já no caso das armas de fogo, os estudos mostram, aqui no Brasil também, que quando se apreende a arma de fogo, a chance de elucidar o homicídio é muito maior. Os aspectos situacionais, só para resumir, eles dizem fundamentalmente respeito a dois aspectos, a duas questões. Uma, a qualidade da perícia. E nós sabemos que perícia é um grande tema no Brasil. Alguns estados têm polícias técnicas bem equipadas, bem montadas, com procedimentos bem estabelecidos, cadeia de custódia, etc. E outros estados da federação quase que não têm perícia. Tem poucos profissionais, normalmente com um treinamento precário, mal equipados, procedimentos inadequados. Então, sobre a situação, perícia importa muito. Mas sobre a situação, a colaboração da comunidade também importa muito. E aí, sabemos também que os homicídios cometidos no contexto de gangues e de crime organizado tendem a ser de mais difícil elucidação. Por último, meu tempo já está esgotando, eu queria falar dos aspectos organizacionais. A forma como as organizações policiais organizam a investigação de homicídios faz uma enorme diferença no sucesso ou no fracasso dessa atividade. A saber, o que a gente entende por esses aspectos organizacionais? A estrutura e a gestão das unidades de investigação.
faz toda a diferença. O treinamento e a experiência dos investigadores faz toda a diferença. Os procedimentos de investigação, é muito importante considerá-los. A colaboração da população, muito importante considerar, e a capacidade de coordenação de ações. Para encerrar, falando nos aspectos organizacionais, no Brasil, hoje, a despeito desse crescimento impressionante do número de mortes violentas, né, nós temos boas notícias. Uma das fórmulas que eu considero bem-sucedidas, né, na elucidação de homicídios e na diminuição dessas mortes violentas é o estabelecimento e a reestruturação dos DHPPs. Né? Está aqui a doutora Elizabeth Sato, que vai comentar sobre o DHPP aqui de São Paulo. E, de fato, alguns estados que reestruturaram seus DHPPs apresentaram redução de homicídios. Certamente não é só a reestruturação do DHPP que importa, mas a reestruturação do DHPP importa muito. São Paulo reestruturou o DHPP. O desempenho da investigação de homicídios melhorou muito aqui. São Paulo apresentou uma queda do número de homicídios muito significativa. Pernambuco reestruturou o seu DHPP. A queda de homicídios em Pernambuco também é significativa. Recentemente, Rio de Janeiro reestruturou o DHPP. E a queda da taxa de homicídios no Rio de Janeiro também é significativa. Primeiro, o DHPP do Rio de Janeiro na capital, e agora, mais recentemente, um DHPP para a Baixada Fluminense. Nós já temos uma fórmula, não é a única, mas já temos uma fórmula. Mas, em contraste com esses bons exemplos, casos interessantes que nós devemos estudar, entender que reformulação é essa, quais são os aspectos, as condicionantes políticas e organizacionais que implicam nessa reestruturação, nós temos outros estados onde a investigação de homicídios ainda é feita pela delegacia do bairro, com policiais, né, dedicados a investigar desde o homicídio, né, a um furto simples. Né? Nós temos estados onde, nos bairros mais violentos, falta pessoal, inclusive na delegacia do bairro. Essa, por exemplo, é a situação de algumas cidades do entorno do Distrito Federal. Tem uma cidade chamada Valparaíso, segunda cidade mais violenta da região, cidade com 90 mil habitantes, né? Uma taxa de homicídios em torno dos 100 homicídios por 100 mil habitantes. Em Valparaíso tem uma delegacia normal, circunscricional, e essa delegacia conta com 3 agentes e um delegado. As chances de elucidar um homicídio ali é nula. Né? Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que a nossa situação continua sendo preocupante, os homicídios continuam sendo se não a maior mazela social do Brasil, uma das maiores, mas nós temos boas notícias. Né? Algumas iniciativas têm dado certo, né? Por que não estudá-las, entendê-las, para depois aplicá-las? Muito obrigado.